Meu nome é Rosane de Fátima Fernandes. Eu sou cangangue de Santa Catarina, é um povo, um dos mais numerosos, um dos 5 mais numerosos do Brasil. Nós estamos em 4 estados no Brasil hoje, que é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Eu sou de Santa Catarina, de uma aldeia muito pequena, que teve muitos conflitos, inclusive para o reconhecimento do território. Na década de 80, eu ainda era criança, né? Eu nasci numa terra em disputa, em Santa Catarina, na região oeste de Santa Catarina, numa aldeia chamada Todo Ximbangue. E cresci em meio a conflitos, né, pelo território. Conheci o Biratã, que é meu esposo, que tem vínculos familiares com a Concita e o Zeca Gavião, enfim, é cunhado, e vinha a convite das lideranças Gavião QKTG para compor uma equipe de profissionais indígenas para trabalhar na associação e na comunidade. Então, como pedagoga, eu já tinha experiência no trabalho na minha comunidade no Sul, com produção de material didático, né, e com formação de professores indígenas, e eu vim justamente a convite da liderança QKTG para compor uma equipe de profissionais indígenas para trabalhar na comunidade, já que eles estavam rompendo um convênio com uma ONG, né, no período, isso foi em 2004. E de lá para cá eu tenho atuado com os diferentes povos no estado do Pará, principalmente com os 14 povos aqui da região sudeste, né, a partir da Unifespa, a partir de parcerias com o próprio movimento indígena, a partir da minha atuação no próprio movimento indígena local e regional e também nacional. Porque, como eu disse, eu vim a convite dos QKTG para fazer esse trabalho, né? Então a gente ficou de 2004 até 2012 fazendo uma assessoria etnopedagógica e estruturando todo o sistema de educação. Quando eu cheguei na aldeia QKTG, a educação ela funcionava somente do 1º ao 4º ano e não tinha o fundamental completo e nem o ensino médio. E ela funcionava num galinheiro, que era um espaço improvisado, não tinha uma escola construída. E desde 2004 a gente iniciou, junto com as lideranças da comunidade, né, com o cacique Zeca Gavião, hoje, a sua esposa, a Concita, e toda a equipe, né, de professores Gavião, um processo de revitalização e de estruturação da educação escolar QKTG. E hoje tem ensino médio, né, na própria comunidade, e 2 escolas construídas, né, pela SEDUC, já que a escola é estadualizada, e a escola QKTG ela ficou conhecida no estado como referência na formação de professores indígenas e também na produção de materiais didáticos próprios da cultura, da especificidade linguística QKTG, a partir de projetos que a gente desenvolveu até 2012, quando eu saí para fazer o doutorado na UFPA. Então, eu sou pedagoga, né? Eu fiz o que antes a gente chamava de a formação no nível médio técnico, né? Que é o magistério. E depois eu fiz o curso de pedagogia, fiz uma especialização em currículo e metodologia de ensino. E já no Pará, eu ingressei o programa de pós-graduação em Direito, que é o PPGD da Universidade Federal do Pará, com reserva de vagas, né? Porque eu senti a necessidade de discutir o direito à educação escolar indígena, já que é uma modalidade específica no MEC, no Sistema Nacional de Ensino, mas, no entanto, ela não é reconhecida nem nem pela própria Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, muito menos pelas Secretarias Municipais de Educação. Então, diante desses empecilhos para a gente concretizar os nossos direitos à educação escolar indígena, a contratação de professores é uma categoria de escola indígena específica, eu me vi desafiada e provocada pela comunidade QKTG também, a buscar uma formação política, uma formação em nível de mestrado, que pudesse trazer mais subsídios para o trabalho que a gente já desenvolvia na comunidade. Foi aí que eu ingressei no mestrado em Direito, do PPGD da UFPA, por reserva de vagas específicas para indígenas. Eu concluí em 2010 com uma bolsa Ford, que me deu condições adequadas para fazer toda a minha formação em nível de mestrado e com apoio da comunidade também. Então, eu construí uma dissertação em que eu mostrei como uma comunidade indígena pode se apropriar da escola como um instrumento de afirmação de direitos, como uma associação indígena pode também fazer com que a escola da comunidade
comunidade, que antes era uma instituição colonizadora, a serviço do Estado brasileiro para a integração e para a assimilação dos povos indígenas à sociedade nacional, pode ser construída como uma aliada na luta pelos direitos indígenas. Então, a gente trabalha com 3 eixos, né, na educação escolar. Inclusive, nós estamos agora construindo a matriz curricular dos povos indígenas da Mãe Maria, com um tripé que é a gestão territorial, ou seja, os jovens e as crianças precisam aprender a cuidar do seu território, a conhecer o seu território, porque ele está sendo invadido, diminuído, né, e de certa maneira ele é alvo de muitas pressões pelos vizinhos, né, e pelo próprio Estado brasileiro, que tem muitos empreendimentos que impactam esse território. Por outro lado, eles também pensam na formação política das lideranças para defender esse território e para afirmar e efetivar direitos indígenas do Brasil hoje, como nós temos uma deputada, a Joenil Apixana, que hoje nos representa em nível nacional no Congresso brasileiro. E um outro ponto também, o fortalecimento e a revitalização cultural. Então, esse eixo é que tem orientado os nossos trabalhos. No entanto, eu vi que o direito, ele também não me dava todas as respostas, né? Ou seja, eu precisava me apropriar da discussão acerca dos referenciais antropológicos, justamente para a gente trabalhar a partir da temática da diversidade cultural. Não só com escolas indígenas, mas também com as escolas não indígenas, né? Considerando que a gente já tem uma lei, que é a 11.645, que obriga as escolas particulares, públicas, privadas, enfim, públicas e privadas, a trabalhar com a temática da educação escolar indígena, aliás, com a temática da cultura e da história indígena e afro-brasileira. Eu acho que hoje nós temos um protagonismo muito mais visível das mulheres indígenas ou das indígenas mulheres, como a gente costuma no movimento indígena tratar, né? Porque a gente também trata como indígenas mulheres, porque a nossa identidade, ela vem primeiro do que a nossa construção de identidade de gênero, né? Então, primeiro eu me reconheço como caingangue e depois como indígena, como mulher caingangue, né? Então, eu percebo que ao longo da nossa história, né, e das culturas dos diferentes povos indígenas no Brasil, as mulheres sempre exerceram protagonismo, né, as mulheres indígenas. Claro que à sua maneira, né, seja participando das reuniões ou mesmo influenciando nas decisões das suas comunidades, nas atividades culturais e políticas das comunidades, em organizações locais. No entanto, nós temos observado que nas últimas décadas, e os números têm mostrado isso, porque as principais organizações indígenas no Brasil hoje são lideradas por mulheres. Nas universidades, por exemplo, estudos do INEP já mostraram que as mulheres indígenas são em número superior aos homens indígenas. E isso mostra uma mudança de paradigma, ou seja, se antes as mulheres estavam mais restritas ao espaço doméstico das comunidades, né, ou às decisões mais locais, a esse trabalho mais nas organizações locais, hoje nós estamos em espaços não só políticos, né, como eu já citei a Joenil Apixana e as organizações indígenas nacionais e o próprio movimento indígena nacional, que integra um número muito significativo de mulheres, mas nós estamos em espaços de gestão de poder, por exemplo, né, nas secretarias de educação dos municípios, do Estado. Hoje quem está à frente da coordenação de educação escolar indígena do Estado é a Vera Arapium, ou seja, é uma mulher que também substituiu a Liliane Chipaia, que também é uma mulher, ou seja, então nós vemos que esse protagonismo, ele vem sendo ampliado e exercido de diferentes maneiras e em diferentes espaços políticos no Brasil, e isso é muito significativo para nós. A posição das mulheres indígenas em cargos de liderança dentro das suas próprias comunidades também como uma mudança, né, muito significativa dessa busca de espaço que as próprias mulheres indígenas têm conquistado, né? Eu acho que entre o Xikrin é um exemplo emblemático, né, da primeira mulher indígena, mas nós temos também em outros povos que culturalmente os homens assumiam esses cargos de poder e que agora as mulheres vêm ocupando. É o caso, por exemplo, dos Kayapó, né? A Oê Kayapó também assumiu, a filha do Paulinho Paiacã, que é uma grande liderança, né, nacionalmente em Redenção, assumiu a cacicância da aldeia dela. Também aqui na terra indígena Mãe Maria nós temos a cacique Kátia, né? Ou seja, eu acho que
na medida em que nós estamos avançando na ocupação desses espaços que tradicionalmente não eram nossos, assim como as próprias universidades, que ainda são, né? Mas eu acho que isso, de certa forma, está sendo rompido de uma forma muito positiva, inclusive, mas eram espaços predominantemente masculinos, né? Elitizados, com pessoas, na sua maioria, brancas. Na mesma medida, as mulheres indígenas têm ocupado espaços dentro das suas comunidades e também fora, né, justamente mostrando a sua potência e o seu protagonismo no trabalho, seja em diferentes áreas, na educação, na saúde. Por exemplo, quem coordena hoje o Polo Base em Marabá é uma mulher, né? É a Puro Parcategê. Então, acho que esses postos sendo ocupados por mulheres mostram justamente essa mudança de paradigma que só vem a contribuir, né, e a somar com o trabalho nas comunidades. Então, com relação aos desafios que as mulheres indígenas enfrentam hoje para ocupar espaços nessas diferentes áreas e espaços políticos, acadêmicos, primeiro a gente precisa considerar a grande diversidade e a diferença que há na organização de cada povo indígena, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, que no Brasil são mais de 300 povos indígenas e que cada povo tem a sua forma de organização própria e tem as questões de gênero que são muito particulares de cada povo, e que no Pará são mais de 50 povos com diferentes situações de contato, ou seja, ao mesmo tempo em que nós temos povos que vivem em contextos urbanos, né, que dominam a língua portuguesa e que já estão inseridos, né, em tecnologias, em universidades, nós temos povos ainda não contactados na Amazônia. Então, acho que o primeiro ponto a gente considerar, antes de considerar os desafios, é compreender essa grande diversidade, né, e não cair na armadilha da generalização. Acho que esse é um ponto importante, da gente considerar que os desafios, eles são localizados, eles são contextualizados de acordo com cada povo e com cada realidade. Mas eu diria que, de uma forma geral, o maior desafio que nós temos hoje, não só enquanto povos indígenas, enquanto população afro-brasileira, enquanto pessoas que são diferentes desse padrão hegemônico, né, que se quer também homogêneo no Brasil, é o racismo, né? Eu acho que o racismo ele tem sido historicamente negado pelo próprio povo brasileiro, né, por conta do mito da igualdade racial. No entanto, ele se expressa ainda institucionalmente, ou seja, ele é estrutural, porque ele faz parte da própria composição desse país, e o racismo, ele ainda é uma barreira para que a gente possa acessar espaços fora das nossas comunidades. Claro que nós temos desafios internos, e eles são muitos, mas esses desafios internos, eles são negociados, eles são ajustados, né, a partir das nossas próprias formas de organização. No entanto, quando se trata de situações fora das comunidades, eu diria que a principal barreira não é a linguística. Talvez a diferença linguística seja um dos marcadores culturais que faz alguma diferença nisso, mas como barreira ainda é o racismo, né? Porque o racismo, ele mata, ele exclui, ele oprime as pessoas e, de certa maneira, ele impõe barreiras para que outros espaços possam ser acessados por pessoas etnicamente diferenciadas nesse país. Então, eu busquei uma formação interdisciplinar e eu digo que eu ainda não consegui parar de estudar, né? Hoje eu estou fazendo um pós-doutorado também em uma clínica de direitos humanos da Amazônia, justamente trabalhando com pessoas indígenas e quilombolas que são formadas em direito, né? Tanto no mestrado quanto na residência indígena e quilombola. E eu acho que essa possibilidade de dialogar com outras gerações, compartilhar as minhas vivências, as minhas experiências e, ao mesmo tempo, de alguma forma ser referência para eles, é muito gratificante, né? Ou seja, nesses meus quase 30 anos de educadora, eu tive a possibilidade de trabalhar não só com educação básica, ensino superior, tive uma experiência muito interessante com a educação do campo na Unifespa, né, de diálogos interculturais muito interessantes com agricultores, com
quilombolas, com ribeirinhos, pescadores, né? E a gente viu o quanto a gente tem em comum e que é possível construir uma proposta alternativa, né, ao que nós temos hoje, por exemplo, no país. No entanto, eu compreendo que a educação ela é fundamental. Eu falava do quanto o racismo ele é nefasto e o quanto ele nos causa prejuízos, né? O quanto ele é ruim para nós enquanto população brasileira, não só povos indígenas, mas eu acredito que a gente só muda a estrutura dessa sociedade e constrói uma sociedade plural, diversa, que respeita as diferenças, se nós investirmos em educação. E por isso eu tenho buscado formação, porque eu trabalho não só com pessoas indígenas, né, de diferentes etnias, com os meus parentes, mas sempre que eu tenho a possibilidade de dialogar com professores não indígenas, com educadores de nível superior, educação básica, com estudantes da educação básica, eu faço esse diálogo, porque eu acredito que nós temos, enquanto cidadãos brasileiros, enquanto pessoas, né, formadas a partir de uma instituição pública, que é a Universidade Federal, nós temos a obrigação de dar essa contrapartida, né, ou seja, de fazer essa devolutiva não só para as nossas comunidades, mas para a própria sociedade brasileira, com a ciência que nós produzimos. Hoje nós temos um número muito significativo de intelectuais indígenas, inclusive no estado do Pará, com mestrado, doutorado, produzindo uma intelectualidade a partir de outra matriz que não a matriz ocidental, né? Justamente com base nessas epistemologias que foram durante mais de 500 anos silenciadas no Brasil. Então eu acredito que é possível sim que a gente busque formação superior, não para substituir os nossos conhecimentos, mas para que a gente possa, a partir dos nossos conhecimentos que são próprios, a partir das nossas ciências indígenas, estabelecer diálogos interculturais respeitosos, equitativos, com os conhecimentos não indígenas, com a ciência ocidental, e dessa forma a gente possa produzir relações de respeito, né? Eu acredito nos princípios constitucionais de que nós devemos sim trabalhar para um Brasil plural, né, em que a diversidade seja de fato respeitada. Então, eu não vou dizer que eu não pretendo voltar, porque o meu umbigo está enterrado lá no Todo Ximbangue, que é a minha terra, que é a terra da minha família, a família do meu pai. No entanto, eu acredito que ainda tem muita coisa a se fazer aqui, né? Eu me identifico muito com a Amazônia, eu me sinto uma amazônida, hoje eu me reconheço uma mulher amazônida, e esses limites territoriais de norte e sul, estados, né, os 26 estados da federação, ou seja, não foram construídos por nós, povos indígenas, eles se sobrepuseram a nós.